Fala galera, a gente está aqui para falar um pouco do que foi o Desafio Júnior. Acho que nada melhor que esse clima natalino aqui para falar do que foi, acho que pra gente, para toda a Alicerce, o maior presente de 2014. O Desafio Júnior ele surgiu pra gente depois que a Jéssica voltou do ENERJ, lá no Espírito Santo. Ela falou que tinha conhecido o pessoal da FEA Júnior, que eles tinham apresentado o que seria o desafio de casas nacional que eles estavam promovendo, que eles estavam organizando. A princípio eu achei que não era muito pra gente ainda, que era algo muito grande, a gente não tinha experiência nenhuma em resolução de casos, mas a Jéssica conseguiu me convencer que era uma boa ideia, formou essa equipe aqui maravilhosa e a gente começou a trabalhar nisso. A primeira fase foi a nossa primeira dificuldade, né? A gente teve 48 horas, que no caso foi no final de semana, para elaborar um caso sobre energias renováveis, de acordo com toda a economia do Brasil, vários fatores que eles determinaram. Então a primeira dificuldade foi entender o caso, né? Entender o que estava sendo proposto, aí depois disso todo o confronto de ideias, tudo que o pessoal, nós no caso, né, ia discutindo, vamos fazer isso, não, isso não fica bacana, vamos fazer aquilo. O que ajudou bastante foi que a gente teve apoio dos professores, foi um momento de descontração até, que a gente pôde trocar ideias com o pessoal que tem mais experiência e tudo, para saber o que seria melhor na hora de resolver o caso. E foi bem assim, puxado, a questão de passar o final de semana trabalhando pesado nisso. A gente nunca bebeu tanto café na vida, nunca tinha feito café, ficou horrível, mas até isso a gente bebeu. O pessoal indo pra festa e a gente lá trabalhando, mas foi bem bacana, a gente conseguiu trabalhar muito bem e a nossa meta era chegar entre os 10 que passariam para a segunda fase. E a gente conseguiu, foi um momento muito emocionante a gente ter passado para a segunda fase. Quando a gente descobriu que cada um estava para um canto, para uma cidade, a gente passou, não acredito, a gente passou mesmo, olhava e relia toda hora o post no Facebook, foi muito emocionante, foi muito bacana conseguir chegar para a segunda fase. Segunda fase, assim, a gente esperava qualquer coisa que viesse sobre engenharia, até porque a gente ia para a parte de engenharia. Só que quando veio o caso era de agronomia, a gente não entendia nada sobre o assunto. Foi uma madrugada no apartamento da Carla e todo mundo ficou assustado. Meu, o que é isso? Como que a gente vai resolver um caso, um negócio que a gente nunca ouviu falar na vida, não é da nossa área. Só que depois de uns 2, 3 dias assim, sem conseguir sair do zero, a gente saiu para falar com os professores do Campus 2 que conheciam do assunto. Cada um foi buscando alguma coisa, pesquisando e do nada assim começou a sair alguma coisa. Nessa que saiu, teve um Coaching Day. No Coaching Day, o pessoal da empresa, da Dow, veio e falou coisas que assim mudou completamente o que a gente já tinha feito. Então, nossa, naquela hora a gente falou, vamos ter que começar do zero de novo. Então eu já tinha passado assim 5 dias no meio de aula, prova, ninguém tinha tempo pra nada, não dava pra reunir todo mundo junto no mesmo horário, fazer as coisas junto, como foi na primeira fase. E assim, mais café não parava, era madrugadas na sede, todo mundo parava à noite, ia pra aula sem dormir. Mas assim, no 46, 47 segundo tempo, a gente conseguiu acabar os slides. Tinha que fazer cerca de 50 slides, a gente acabou. E assim, com 2 dias para ter que viajar para São Paulo, a gente começou a fazer uma apresentação de 12 slides, que a gente teve muita ajuda do Bolt, fez um marketing muito legal lá na nossa apresentação. Assim, ó, foi muito bom, foi um resultado assim, sensacional, acho que. E quando a gente acabou a apresentação, era assim 8 horas, 9h15 a gente tinha que pegar o ônibus, ninguém tinha feito mala, nada, todo mundo saiu voando, sem jantar, sem nada. É bem isso, eram cerca de 8 horas, 8h30, quando a gente terminou de montar a apresentação que a gente ia levar para São Paulo, 9h15 a gente já tinha que estar embarcando. Então foi só o tempo de pegar as coisas em casa, não tinha nem a mala pronta, foi pegar as coisas e partir para São Paulo. Isso aí, para piorar, eram 11 horas de viagem, cerca. O pessoal cansado, trabalhou a noite inteira, foram 10 dias de trabalho
E a gente tinha que enfrentar tudo isso daí de viagem. Mas foi bem bacana, o pessoal foi conversando no ônibus, dando uma descontraída finalmente, né? Que era só descansar e chegar em São Paulo bem. E chegando lá, a gente foi pra Suzano primeiro, o pessoal ficou lá em casa, acho que foram bem recebidos, eu espero. Passaram lá, foi bem bacana, a gente teve uma agenda bem comprometida, a gente foi na minha escola dar uma palestra sobre o que era empresa júnior, o que era o curso de engenharia civil aqui da Unesp, o pessoal ficou bem contente. E nisso a gente teve que descansar, né? Depois o pessoal estava bem cansado, e depois da viagem, depois dessa agenda, a gente acabou dormindo bastante e começamos a montar o que a gente ia falar, todo o roteiro, cerca de 9 horas da noite, sendo que no outro dia de manhã a gente já tinha que estar em São Paulo, na sede do pessoal da Down. E isso foi a madrugada inteira, a gente estudando o que cada um ia falar, porque até então a gente não tinha nada, elaborando roteiro, elaborando fala, contando, cronometrando quanto tempo de fala cada um ia ter e não batia. Eram cerca de 20 minutos de apresentação, a gente fazia todo mundo falando corrido e não dava tempo, nunca dava. Falei, não, vamos ter que reduzir. Isso foi a madrugada inteira, ralando. Fomos dormir. No outro dia acordamos de manhã, meu pai levou a gente para a sede da Down, a gente foi ensaiando no carro, todo mundo bem tenso ali, chegando lá, todo mundo bem trajado, todo mundo de terno, foi bem bacana. Bom, depois que a gente chegou, assim, a gente viu um mundo completamente diferente ali, Morumbi, São Paulo, a sede de uma multinacional, a gente se sentindo ali pequenininho, assim. Filha solteira, né? Aí começou um bate-papo entre as outras empresas que estavam participando, passaram entre as 10, deu uma descontraída, a gente tomou um café de uma máquina que ninguém sabia usar, foi bem legal, assim. Mas aí foi chegando a hora da apresentação, todo mundo começou a ficar tenso, teve uma palestra de abertura lá, eles falando, a gente acha que era a terceira empresa a apresentar, só teve tempo de almoçar, na verdade não teve tempo de almoçar, a gente foi pro shopping na expectativa de almoçar, mas ninguém conseguiu comer, ficou todo mundo parado sem falar um com o outro, todo mundo tentando repassar a apresentação, pelo menos na minha cabeça nunca acertava. Ainda mais por causa da complicação também, né, que a gente recebeu lá. A gente chegou, assim que a gente chegou na sede da Down, a gente recebeu uma complicação do caso, que tinha que resolver em cerca de 3 horas. Colocar, acrescentar na apresentação e apresentar para os executivos da empresa mesmo e os professores da FEA USP, que eram quem estava organizando. Então ali na hora do almoço, todo mundo ali sentadinho, não conseguia nem conversar um com o outro, todo mundo quietinho, tenso assim, nem olhavam um para o outro. Mas aí chegou a hora da apresentação, ainda bem que ocorreu tudo bem. O pessoal conseguiu mandar bem, o pessoal conseguiu dialogar bastante, mas complicado foi a hora das perguntas. Na hora da apresentação a gente chegou todo mundo tenso. Mas na hora de começar a falar, o negócio fluiu de uma maneira que a gente não imaginava, né? Foi bem bacana, todo mundo conseguiu falar tudo o que queria. E quando um não conseguiu, o outro já ajudava. Então, parecia que tava tudo ensaiadinho, perfeitinho. Eles até vieram falar com a gente depois, nossa, vocês tiveram bastante tempo de ensaio, né? A gente ficou, nossa, a gente saiu a última madrugada. Mas aí, depois da apresentação, os executivos, os professores fizeram várias perguntas. E eles desceram o pau na gente, por que vocês não fizeram isso, por que vocês fizeram aquilo? Perguntando tudo sobre a nossa apresentação e a gente ficava tentando desviar, assim, né? Tentando se justificar ou tentar explicar mais sobre o caso. Mas depois de todas as perguntas, eles vieram dar nosso feedback e falaram que a gente se apresentou muito bem, que a gente fez uma pesquisa muito boa a respeito do assunto e que a gente acredita que impressionou muito eles a respeito disso. Até uma especialista da Down no assunto, ela ficou muito feliz com o resultado, ela falou que tudo aquilo que a gente disse condizia mesmo com o real e que ela ficou feliz com toda essa pesquisa que a gente fez. E isso culminou num resultado. Acho que uma das horas mais emocionantes foi quando a gente saiu dessa sala de apresentação e todo mundo assim se abraçou. Tava quase todo mundo chorando ali, falou, nossa, não acredito. Acabou. Deu certo, acabou. A gente saiu, parecia que tinha tirado um caminhão das nossas costas, assim, falando, não, independente do resultado, acho que agora o que a gente tinha determinado a fazer, a gente já tinha feito, a gente já tinha apresentado, tinha saído muito melhor do que a gente imaginava.
Só que ainda saiu com aquela sensação de que a gente poderia ter feito melhor, que a gente não ia ganhar de jeito nenhum. Os caras tinham acabado com a gente lá dentro, mesmo que tinha elogiado, mas eles levantaram pontos que a gente não tinha feito, que a gente achou que não ia ter como a gente ganhar sem ter feito aquilo. A gente sentou, a gente achou que ia demorar um pouco mais, mas logo eles já começaram a falar como é que ia ser, já agradeceram a participação de todos. Aí nisso a gente já viu que logo a gente ia descobrir que tinha ganho, né? Aí numa hora dessa acho que a gente não conseguia nem conversar direito, cada um na sua ali, nervoso. E aí eles botaram um telão meio que como que ele pode falar, aquelas barrinhas. A banha do desempenho de cada empresa. Desempenho, deu por nota, e ela começava a correr assim, aí a gente viu a Alicerce saindo na frente, assim. Aí a gente falou, será que é primeiro, será que é segundo, o que tá acontecendo ali? E aí acabou, a gente olhou um pro outro, segurava, levanta, pula, grita, a gente ganhou, não ganhou, é primeiro, é último, a gente não sabia o que era. Aí olhou um pro outro, e todo mundo olhando pra gente, falou, acho que é a gente mesmo que ganhou esse negócio, velho. Aí a gente começou a se abraçar, pular, gritar, e pular pra frente. O Gemada conseguiu ainda mandar um áudio no WhatsApp pra galera da Alicerce, falar que a gente tinha ganho. E aí, não sei, eu tremia demais, pelo menos eu tremia, eu não conseguia falar, minha voz não saía mais, eu não conseguia digitar, não conseguia fazer nada. Foi uma das sensações mais emocionantes que eu pude experimentar. E não sei, foi algo assim que eu não consigo explicar a sensação que é ganhar, que foi ganhar pra gente. E depois disso, as duas, eles premiaram na categoria de consultoria, FGV, Júnior ganhou. E depois nós dois tivemos que nos representar para a escolha de melhor apresentação. A FGV apresentou primeiro, depois a gente apresentou. E para nossa surpresa, na hora da apresentação não saiu nada do jeito que a gente queria que saísse. Ninguém conseguia falar, a gente estava travado, tremendo. A gente não sabia se a gente agradecia, se a gente falava, a gente não sabia, nem lembrava o que tinha que falar. Mas a gente não queria ganhar, a gente já tinha superado todas as nossas expectativas. Coroamos nossa ida para São Paulo ainda com a melhor apresentação, tem aquele segundo troféu ali. Bom, depois disso a gente pôde ver quão longe a gente tinha levado o nome da Alicerce, como a gente tinha tornado o nome de Ilha Solteira muito maior do que já era. Depois lá em cima com os troféus, todos os executivos, consultores, professores da USP, pessoal da FEA Júnior, super gente boa, vendo parabenizar a gente, galera da FGV também, gente boa demais. A gente se abraçando, se parabenizando um ao outro, tanto pela organização do evento, tanto por tudo, pela FGV ter ganho também. E eu acho que a parte mais me marcou lá em cima do palco foi quando um executivo da Down chegou em mim e falava assim, se eles tinham falado tudo aquilo pra gente lá, se eles tinham pegado pesado, é porque eles sabiam que a gente era uma das equipes mais preparadas e que eles não esperavam que uma empresa júnior pudesse ter feito um trabalho tão bom assim. Isso pra mim foi algo, se eu não tivesse ganho nada, só dele ter falado aquilo pra mim já valeria tudo. E depois da nossa saída, que a gente teve um coffee break, todo mundo parabenizando, EJ do Brasil inteiro dando parabéns pra gente, eu não consigo lembrar todas, mas tinha gente Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Limeira, São Carlos, não lembro de todo mundo, tinha mais umas federais de Minas Gerais ainda. Uma galera muito gente boa, que a gente pôde aprender bastante com eles também. E foi algo muito, pra mim, acho que a experiência mais inesquecível de 2014. Um fato bem bacana é que como a Alicerce é muito nova, a Alicerce tem 2 anos e ninguém acreditava quando a gente falava que a Alicerce tinha 2 anos e meio a tantas empresas de 20 anos. Então foi bem bacana mostrar o quanto a gente tem potencial. Foi bem legal essa parte também. E o melhor ainda depois foi o reconhecimento que a gente teve, né? Assim que a gente voltou pra ilha, pegando o mesmo ônibus de volta, 11 horas, a gente chegou aqui, todo mundo elogiando, o pessoal do departamento da Civil mandou fazer faixa, parabenizando a gente foi dar entrevista na rádio, o pessoal da Unesp colocou lá no portal da universidade a matéria sobre que o pessoal da Unesp de Ilha tinha ganhado o desafio, então foi bem bacana, todo esse reconhecimento que a gente teve. Bom, acho que um resumo do que foi o desafio, acho que é isso. A gente sabe que foi o primeiro desafio que a gente participa de muitos. E se a gente pudesse dar uma palavra de incentivo é porque a Alicerce nunca se contente, nunca acha que a gente chegou em algum lugar já, não, a gente não chegou em lugar nenhum ainda. E que nos próximos desafios e todas as outras competições entre empresas júnior a gente possa participar, porque é uma experiência muito engrandecedora, uma experiência muito válida e que, dependesse de mim, todos os membros deveriam passar por uma experiência dessa. Nosso segredo
é que a empresa continue sempre tendo 2 anos e meio, tendo a mesma humildade de todo mundo que participa. Esse acho que é o maior segredo para você conquistar qualquer coisa lá fora. Essa vontade e humildade de sempre não se superar. Acreditar que dá para ser melhor e que não existe nada pronto, né? Sempre tem um jeito melhor de ser feito, qualquer coisa. Bom, acho que é isso daí. Valeu, equipe Gama. Valeu, equipe Gama. Valeu, Pé. Abraço, galera. Feliz Valeu. 2015.